Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que cada dia mais vem me encantando em trazer os melhores profissionais para trazer conteúdo rico para você, porque você merece sempre o melhor e merece sempre ir para um próximo nível. Então hoje um convidado muito especial, mas antes de apresentar meu convidado, dá um like no nosso programa, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para a gente levar esse conhecimento para o máximo de pessoas, porque é fundamental as pessoas crescerem junto com você. Então, se você gosta de alguém que quer melhorar a sua performance, o seu desempenho em gestão e quer levar o seu negócio para o nível que ele merece, compartilhe esse conteúdo. Aliás, deixa também os seus comentários aqui no nosso vídeo para que a gente possa estar trazendo mais convidados que conecte com a sua realidade, conecte com aquilo que você precisa todos os dias. E hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo já de mais de 30 anos. Só um pouquinho. Isso. O meu grande amigo e arquiteto, Ivan. Ivan, seja muito bem-vindo a esse nosso projeto. É uma honra para mim ter você aqui, meu amigo. Cara, só tenho a agradecer o convite. Muito legal, tenho acompanhado os episódios. Parabéns, sucesso absoluto. Muito bacana. Que legal. Ivan, a gente fala sempre da importância da arquitetura, né? A gente que mexe com o mundo dos negócios, a arquitetura é algo extraordinário, entender, né, a profundidade dela. As pessoas são muito superficiais que eu vejo na arquitetura e é importante entender. A gente vai falar muito aqui nesse episódio sobre arquitetura de negócio, mas eu queria entender por que escolher arquitetura, por que você entrou nessa praia aí da arquitetura, qual foi a razão aí de ter entrado nisso? Lazinho, eu acho que não tem um caminho muito lógico aí. As coisas foram acontecendo. Eu sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar, aquelas coisas desde de criança, desenhando, brincando, desenhando uma casinha, tal, desenhando por aí, por ali. E fui me interessando. E eu lembro de quando eu era criança, uma coisa que eu achava fantástico era quando minha mãe me levava para a Avenida Paulista. Eu era tão pequenininho, eu passava ali, né? Na época, a Avenida Paulista era Modelo, né? um modelo a ser seguido no mundo. E aí eu olhava pequenininho, olhava aqueles prédios enormes, eu falava, meu, isso é demais, né? Que coisa absurda, isso é lindo. E acho que aí as coisas foram acontecendo, entrei para a arquitetura e hoje estamos aí, 17 anos depois de formado, com o escritório. Que legal, cara, que legal. E um trabalho excepcional, né? Toda vez que eu já te acionei, um trabalho extremamente profissional e sensacional que vocês fazem. Então, e a gente agora entrando já nesse mundo que eu confesso para você que me incomoda muito, né? Que é sempre o mundo do amadorismo, né? As pessoas ainda imperam, né, na gestão do amadorismo, que é entender que você pode fazer tudo. E aí querer economizar nos detalhes para poder ganhar na economia. Que eu falo muito, né, Ivan, que é a gestão por senso de escassez em vez da gestão por senso de abundância, né? Então, para a galera poder entender, Ivan, qual é a diferença entre você fazer uma coisa sozinha e você fazer uma coisa com um arquiteto? Putz, ótima pergunta e é legal a gente quebrar alguns paradigmas que existem com relação à arquitetura, à contratação do profissional. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender é a função do arquiteto, né? A função do arquiteto não é só deixar as coisas bonitas, muito pelo contrário. Eu sempre falo que projeto é planejamento. Poxa, as pessoas planejam tanta coisa, né? Por que não planejar a sua reforma? Por que não planejar a construção de uma casa, a reforma de um apartamento, do seu negócio? As pessoas, nisso, elas resolvem, vamos ver o que dá, né? Eu acho que é um pouco de questão cultural, né? A gente no Brasil não tem esse hábito do planejamento. Eu acho que em negócios também, né? No planejamento de próprios negócios, muita gente vai fazendo e sem pensar um pouquinho em planejar isso da maneira certa. Na arquitetura é a mesma coisa. Então, a principal diferença é que com um projeto de arquitetura na mão, você é levado a pensar em várias coisas antes de executar. Então, são muitas definições. Poxa, se a gente for pensar em um ambiente pequeno, uma sala, por exemplo, quantas definições precisam ser tomadas? Desde o tipo de piso, o tipo de rodapé, a cor da parede, qual é o significado dessa parede, qual é o tom da marcenaria, o tipo de iluminação que eu quero.
E pensando em um negócio também, né? Então, o que eu quero falar para os meus clientes, o que eu quero passar para as pessoas com o meu espaço. A arquitetura ajuda a definir o modelo de negócio, né? Então, dependendo do modelo de arquitetura definido, você vai poder cobrar mais, ou você vai atingir um outro público. A arquitetura ela acaba entrando em todos os detalhes de um negócio, ou da sua casa mesmo, né? O que eu quero ter na minha casa, qual a sensação que eu quero ao chegar na minha casa. Eu quero ter um ambiente moderno, arrojado, eu quero um ambiente para recarregar minhas energias, o que eu preciso ali, eu preciso de um escritório em casa, né? Com a pandemia, isso passou a ser uma demanda muito grande, eu tenho espaço para isso, como eu posso ajustar isso? O projeto vem para ajudar a definir isso. E isso facilita muito na hora da obra. O amadorismo acho que dá, eu vou chamar só os profissionais de obra mesmo para poder fazer, você não tem a definição vai ser feita na hora. E quando a definição é feita na hora, você corre um risco grande de você não acertar essa definição. E aí a gente fala que obra pune. já dizia o Muricy Ramalho, obra pune. Você paga para fazer, você não vai gostar, você vai pagar para desfazer e vai pagar para fazer de novo. Então você paga 3 vezes por um erro que podia ser resolvido num projeto de arquitetura, por exemplo. Não, e faz muita diferença. Realmente eu vejo cada coisa assim acontecendo e é aquela economia burra, né, que a gente fala, né, Ivan? De você não contratar um profissional, aquela economia burra de você entrar numa obra e aí fala assim, mas espera aí, a ideia é maravilhosa, a ideia é minha. Você não deixa de ter ideias. Acredito que na arquitetura você colhe a ideia dos seus clientes, não é isso? É isso. A gente fala que o projeto é feito a 4 mãos, né? Então, a gente recebe todas as informações que o cliente quer. O nosso papel é indicar os melhores caminhos para aquilo. Então, a pessoa gosta de um estilo, ela quer uma solução para uma questão. O nosso papel é achar os caminhos, os melhores caminhos, os caminhos mais inteligentes para resolver aquelas questões. Poxa, o estilo, o jeito, a gente projeta para pessoas. A função do arquiteto é projetar para pessoas. Eu não projeto nada para mim. Só a minha casa, só o meu negócio. Eu não vou morar na casa do cliente, eu não vou trabalhar no escritório do cliente. Então, eu projeto para pessoas. O cliente pode ficar super tranquilo, porque vai ficar com a cara da pessoa, vai ficar com o estilo que a pessoa quer, com o foco do que a pessoa precisa, mas acertando os caminhos, deixando a coisa muito mais certa. A gente fala que obra é uma coisa muito complexa de se resolver. Um projeto de arquitetura resolve tranquilamente uns 80% dos problemas que normalmente acontecem numa obra. Outros 20% é uma boa gestão de obra. É você ter uma pessoa qualificada para conseguir resolver problemas em loco, mas não são problemas relacionados ao projeto. São problemas do dia a dia de uma obra. E aí um bom profissional para fazer a gestão dessa obra, a coordenação dessa obra, também é fundamental. Que também pode ser papel do arquiteto, papel de um engenheiro. Isso é super importante, porque esse cara vai ter a capacidade também de resolver esses 20% restantes de coisas que podem acontecer de uma maneira muito mais tranquila para o cliente. E uma coisa meio que a gente não consegue entender muito o motivo é as pessoas acharem que eu vou contratar um arquiteto, a coisa vai ficar mais cara. Não vai. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Com um projeto você vai resolver muitas coisas que você teria que pagar para resolver na obra. Então, com o projeto, a gente fala que o papel aceita tudo. Dá para testar no papel. Dá para testar ali no projeto. Será que vai ficar bom? Será que vai funcionar? No projeto, dá para testar. E hoje existem tantas ferramentas fantásticas, o 3D. Nós usamos no escritório um 3D, que é um 3D com realidade virtual. Então, a pessoa caminha pelo projeto mesmo, pronto. Com óculos? Com óculos. Que legal. Se ela quiser, ela pode pôr o óculos. Muita gente passa mal com óculos, então vê na tela do computador. Mas a pessoa entende tudo. Então, fica muito mais fácil e claro para as pessoas entenderem. A tecnologia está aí, a gente tem que utilizar e isso gera bom resultado. É você ter os bons profissionais para gerar bons resultados. Não tem segredo. Você falou de planejamento, falou de problemas. E o que eu vejo, Ivan, principalmente em obra, e os nossos clientes, né, passam por isso, né, a gente precisa estar fazendo obra o tempo todo, porque a melhoria ela é contínua. Né? Se você
fica estático, né? Os resultados começam a cair. Eu falo sempre que no mundo dos negócios não tem como você não crescer, né? Você não melhorar. Se você não cresce, não melhora, você vai parar. E se você para, como qualquer ser vivo, o seu negócio vai cair, né? Todo ser vivo que para de evoluir, uma hora ele vai cair. E alguém vai estar evoluindo, né? Exatamente. E alguém vai te passar. Exatamente. Então não tem como, né? Você não tem. Eu falo que quando você escolhe ser empreendedor, você não tem a opção de não crescer. Tem gente que fala assim, não, mas pô, Lazinho, eu tô já feliz já com o tamanho que eu tô, ou com o número de clientes que eu tô, ou com o resultado que eu tô tendo. Eu falo, cara, você não tem a opção de não continuar crescendo. Porque se um dia você parar de crescer, você vai cair no efeito normal de qualquer ser vivo, que é começar a cair. Pessoas vão passar por você, negócios vão passar por você e você vai começar a cair. Eu sempre cito muito a questão de um idoso, quando um idoso se aposenta e não tem mais nenhuma perspectiva de crescimento na vida. O que começa a acontecer com ele? Ele começa a regredir. E aí lá na frente ele vira uma criança novamente, usando fralda, né, tendo que ser cuidado como uma criança pelos seus filhos e talvez até pelos seus netos. E o negócio é a mesma coisa. Então você tem que estar sempre em processo de evolução. Mas no Brasil, não sei, acredito que é mais no Brasil, nós temos um mito, né, ou uma crença muito forte, que toda obra tem que dar problema. Ou seja, já se criou isso, que toda obra tem que dar problema. Uma obra que era para durar 3 meses, dura 6. Uma hora que era para durar 6, dura 12. Uma que era para durar 12, dura 24. Por que isso acontece, cara? Da onde veio essa crença e por que essa crença, né, muitas vezes se confirma? E eu mais ou menos imagino a resposta, mas nada melhor do que entender de um profissional. Bom, existem vários fatores. O primeiro é justamente o que a gente vem falando aqui. Normalmente isso acontece quando você não tem um plano para fazer. Vai fazendo, cara, sem um plano a coisa vai durar até, a gente fala que dura até acabar, né? E muitas vezes nem acaba, porque o dinheiro acaba antes. Exatamente. Né? Então, são alguns fatores. O primeiro é a ausência de um projeto, é a ausência de um plano, de um projeto para fazer a coisa seguir dentro dos trilhos. Tem um outro fator que aí é um fator talvez até maior, que é a gente buscar economizar a qualquer custo. Então, não vou contratar um projeto, em vez de eu contratar uma mão de obra especializada, eu vou chamar aquele cara ali que eu já ouvi dizer que é muito bom e eu acho que ele já fez alguma coisa assim, mas ele custa 3 vezes mais barato do que o cara que é um profissional bom de obra. Cara, esse cara vai errar e aí vai ficar mais caro. Ele vai demorar porque ele pegou outros 3 trabalhos, porque ele cobra muito barato, então ele não está focado 100% no seu. É aquela busca incessante que a gente tem de achar que obra você tem que reduzir custo a qualquer preço. Cara, eu tenho que abaixar preço, A gente sabe, obra não é uma coisa barata de se fazer. A gente sabe que muitas vezes, pensando em um novo negócio, em uma nova academia, muitas vezes é o sonho da pessoa que está ali, né? E a pessoa quer entrar de corpo e alma naquilo, mas ela, né, tem as restrições, ela quer tentar reduzir ao máximo o custo dela, isso acaba virando o que você falou. Então, a ausência de um projeto e a ausência de bons profissionais de obra vai gerar atraso de obra e vai gerar custo a mais de obra. A gente brinca quando alguns clientes chegam até nós e falam, poxa, mas vai demorar 2 meses para desenvolver um projeto? A gente fala, olha, às vezes até mais, dependendo do tamanho do projeto. Poxa, tem projeto que demoram 6 meses para serem elaborados. Poxa, mas tudo isso a gente sempre brinca assim. Pensa assim, se a gente ficar 2 meses, 3 meses desenvolvendo o projeto, a sua obra é feita em 3 meses. Se você não fizer um projeto e começar a obra agora, sua obra vai durar 6 meses. No final das contas, o tempo é o mesmo. Olha que legal. Mas você não gastou 3 meses em obra. E obra custa muito mais caro que um projeto. E esse é um outro mito do arquiteto. O arquiteto custa caro. Se você pensar no valor da obra, o arquiteto custa muito barato. Muito barato. O tamanho de economia que ele pode gerar para você. Que ele pode gerar. É um absurdo. Então, no Brasil, os 2 principais problemas são não quero planejar e não quero investir em bons profissionais. É o padrão.
Isso, mais isso, igual bomba na obra. Legal que quando eu falei para o pessoal assim, vou trazer um arquiteto para a gente poder falar aqui no GapCast, e aí falar assim, a gente vai falar sobre cores, vamos falar sobre alguma parede, não sei o que. Eu falei, vamos falar sobre isso, daqui a pouco a gente vai entrar nessas coisas, porque tem realmente algumas coisas importantes para a gente discutir a respeito disso. Mas, para mim, um projeto de uma obra está muito ligado a um projeto de gestão de uma empresa. Perfeito. Né? Está muito ligado a um projeto de gestão de uma empresa. E aquilo que eu vejo de falha em obras, muitas vezes é o que eu vejo também em falha na gestão da empresa. Né? Que é falta de um bom planejamento estratégico, que é falta de investir em bons profissionais. Né? É o que eu falo de gestão de escassez em vez de gestão de abundância. Ou seja, eu sou baseado sempre na escassez, então estou sempre buscando economizar, e aí, na hora que eu preciso daquilo ali, realmente não dá, não responde. Né? Eu sempre falo uma frase que eu gosto muito de um dos meus professores da pós-graduação de finanças que eu tive, e ele falou assim, cara, você tem que tomar muito cuidado na sua gestão, e ele trouxe até uma questão de obra, que gestão é igual uma torneira vazando. Você precisa apertar para não deixar ela pingando. Mas se você apertar demais aquela torneira, ela vai estrangular aquela torneira, né? E aí quando você precisar abrir aquela torneira, não vai sair mais água, né? E aí você perde a função da torneira. Então, gestão é a mesma coisa. Se você gestão financeira principalmente, se você economiza demais, né? Se você quer cortar demais custo, você estrangula demais o seu negócio e a hora que você precisar dele tracionando, ele não vai funcionar mais porque ele não tem tração. Né? E na obra é a mesma coisa. Né? Por isso que eu falo que gestão de obra e gestão de negócio têm perfis muito semelhantes. Né, é planejamento. É gestão, né? Você vê, os princípios básicos são aplicados em todo lugar. Muito escritório de arquitetura passa por isso, Lazinho. A pessoa quer economizar qualquer custo, então ela não busca uma novidade de um software novo que pode trazer mais valor agregado ao negócio. Poxa, talvez esse software que seja um investimento maior nesse primeiro momento, ele vai te trazer melhores clientes. Você vai conseguir cobrar um ticket maior. Muita gente não enxerga nisso. É o lance de fechar mesmo. Você vai fechar tanto a torneira que vai quebrar o registro. Porque não é custo, é investimento, né? É isso. E as pessoas precisam entender a diferença entre custo e investimento. As pessoas acham que só você pagar algo, você só está gastando, aí isso é só custo, né? Quando você está pagando algo, isso é só custo. Eu sempre falo que, na verdade, quando você está pagando algo, muitas vezes você está pagando um investimento. Né? Eu falo isso no ramo de vendas, por exemplo, que tem gente que economiza no consultor de vendas, né? Então não coloca ali um bom consultor de vendas, não paga bem para um bom consultor de vendas. E eu falo sempre, consultor de vendas é um dos caras mais importantes da sua empresa e é aquele cara que você investe o tempo todo nele. Ele se paga. Né? Ele tem 30, eu sempre uso esse termo, que um consultor de vendas ele tem 30 dias para se pagar. Você só vai pagar o salário dele daqui a 30 dias. E tem muita empresa, né, academia e várias outras que eu conheço, que tira o consultor de vendas, deixa ali uma recepcionista, um poste ali, e aí sim é um desperdício. Aí sim. Aí paga R$1.000, em vez de pagar 2, paga R$1.000 para um poste e esse R$1.000 é um custo. Põe um totem de autoatendimento. Exatamente. Por isso que várias academias optaram por esse lado. Né? Pois é. Porque para pôr um poste ali de R$1.000, coloca um totem de atendimento, vai fazer o mesmo número, às vezes até mais matrícula. Eu falo isso, né, Ivan? Porque às vezes uma pessoa mal treinada e uma pessoa mal conduzida na recepção e nas vendas de qualquer empresa que for, seja no ramo de arquitetura, academia ou qualquer outra coisa, a pessoa atrapalha a venda. Às vezes o cliente está querendo comprar, mas aquela pessoa mal preparada, ela impede do cliente comprar. A falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento é absurdo. E aquilo lá, né? As pessoas acham, principalmente em vendas, as pessoas acreditam que venda é um dom, né? E isso me entristece muito, ainda a gente viver em pleno 2023, as pessoas acharem que vendas é um dom. Né? É como se você, arquiteto, o simples fato de você gostar de desenhar fosse a permissão de você se tornar um arquiteto na sua vida. Né? Pois é. São os exemplos que eu dou. Você gostaria... Já ouvi bastante, hein? Já ouviu isso? Já ouvi. Qual arquiteto nunca ouviu a frase: você não pode fazer um desenho rápido para mim? E é isso, é o que eu costumo dizer. Você gostaria de ser atendido por um médico, um arquiteto, um médico,
que vai, né, resolver o seu problema porque ele teve dom para ser médico, porque ele brincava de médico quando era criança e aí ele teve o dom para ser médico, né? Ou você prefere ser tratado, por exemplo, se você tiver um problema cardíaco, por um cardiologista especialista naquilo que ele está fazendo, né? E aí é aquela questão da relação do custo e investimento, ou seja, você está investindo na sua saúde, naquilo que você realmente é a coisa mais importante. E no mundo dos negócios é a mesma coisa, né? Mesma coisa. É impressionante isso. E aí você falou de economia, cara. Dá para a galera entender isso, Ivan, dá para você trazer aqui 3 exemplos aqui de projetos que você fez ou que a pessoa estava querendo uma coisa, só para falar em números aqui, eu acho que seria interessante, pelos anos de experiência que você tem, vai buscar na sua memória algumas coisas aí de trazer, olha, só para você ter uma noção aqui de quanto que pode se economizar numa coisa mal feita para uma coisa bem feita, como só para a galera ter esse parâmetro aí. Olha, tem, acho que uma coisa legal, pensando em modelo de negócio, então vou falar uma primeira coisa em um ponto comercial que nós desenvolvemos uma vez, um projeto. Isso foi muito legal e bate num outro ponto que a gente estava comentando dos inputs do cliente, né? Se ele não participa ou participa. A gente estava fazendo uma lanchonete há muitos anos atrás e a gente começou a desenvolver o projeto pensando numa lanchonete super moderna. Colocamos ali revestimentos diferenciados, uma coisa bacana. Na primeira apresentação, o cliente fez assim, cara, eu não quero isso. A gente fez, interessante. Explica um pouco pra gente por quê. Porque eu não quero o público que eu quero levar para minha lanchonete não é o público que gosta desse tipo de revestimento. Legal, então vamos fazer o seguinte, mostra pra gente qual é o seu plano de negócio. Fala pra gente qual é o seu modelo. E aí ele mostrou o modelo de negócio, tinha que ter um apelo mais popular. Então, se a gente usasse os revestimentos mais modernos e às vezes mais caros, porque normalmente são, ele não ia conseguir atrair o público-alvo dele. Então a gente fez uma mudança, optou por um revestimento cerâmico mais básico, muito bonitinho também, muito bacana, mas a obra saiu muito mais barata do que a gente tinha pensado inicialmente, graças ao input do cliente, graças a ele ter uma clareza de planejamento e passar o que ele gostaria de ter de público-alvo ali. Isso foi uma coisa muito legal. Agora, de erros clássicos que as pessoas cometem e que podem ser economizados, poxa, muita gente adora mármore e aí resolve pôr uma bela bancada de mármore na cozinha. E não pode. E aí vai estragar tudo. E aí vai ter que trocar tudo. Muita gente comete esse tipo de erro, por exemplo. Gente, eu já escutei muita gente comete esse tipo de erro. Porque o mármore não é uma pedra para ser utilizada lá. Desde que ela, a não ser que ela tenha um bom, belíssimo tratamento, impermeabilizante, e mesmo assim é uma coisa recorrente, você tem que ficar fazendo essa manutenção. Existem vários outros tipos de pedra que são mais baratos, muitas vezes. Por exemplo, o granito. Existem vários tipos de granito que são super resistentes e mais baratos do que os mármores. Muita gente comete esse tipo de erro. Outro tipo de erro, muitos erros de iluminação. Então a pessoa pensa e coloca um monte de iluminação. Eu quero um ambiente claro. E joga um monte de luminária espalhada. E aí fica aquele ambiente frio, ruim, muito claro. E aí a pessoa tem que pagar de novo o cara para vir, para refazer todo o sistema de elétrica, para poder acender só uma parte da iluminação. Não precisa. Se fizer direitinho com o projeto, você vai saber o que precisa ser iluminado. E iluminação é 50% de um projeto bem feito. Uma boa iluminação, a gente brinca que a iluminação você mostra o que você quer mostrar e você esconde o que você não está muito afim de mostrar. Então, um bom projeto de iluminação resolve o problema e pouquíssimas pessoas pensam nisso. Pegam um retângulo, dividem em X espaços e, ilumina aí. Nem sei quanto que vai dar de iluminação isso, se vai ficar muito claro, se não vai, faz. E isso não só quem não faz projeto, tem muito profissional que também não faz especializações e trabalhos de iluminação, porque isso é uma arte mesmo, saber iluminar direito é uma arte. E tem que ter, sim, um curso, tem que ter, cada vez mais existem novidades, né? Poxa, se você for pensar, 10 anos atrás, 5 anos atrás, o LED era uma coisa absurda de se ter. Hoje em dia, todos os projetos são em LED, não existe mais. Então, tem que ficar sempre antenado com as novidades do que vem por aí, nos lançamentos, tudo que está acontecendo, para deixar direitinho. Legal. Daqui a pouco eu vou te explorar nessa questão da iluminação aí, algumas dicas para a galera aí que está nos escutando para trazer essas dicas de iluminação. Mas você falou um ponto que eu não vou deixar passar aqui, que eu acho que é muito importante.
né, o briefing do cliente e o trabalho do cliente entender a sua persona antes de entregar para você o projeto final, ou seja, o tamanho da importância do cliente entender o seu cliente, né? E aí, Ivan, como você, na arquitetura, vocês conseguem ajudar o cliente a perceber isso? Como que é isso, cara? A gente consegue. Porque no desenvolvimento do projeto, a gente, no comecinho do projeto, uma das primeiras etapas do projeto é muita conversa, é muito bate-papo. Eu preciso entender, especialmente em comércio, então, eu preciso entender o que o cliente pensou daquilo. Qual é o sonho dele ali? O que ele quer fazer ali? Né? E no meio dessas conversas, a gente acaba levantando questões que são importantes. Por exemplo, isso. Cara, quem é que você quer atender aqui? Quanto você vai cobrar? Né? Então, pensando numa lanchonete, numa academia mesmo, né? Existem academias, perto do nosso escritório existe uma academia que ela... Puxa, me fugiu o nome agora. Mas quando você olha a academia de frente, você acha que não é uma academia. Você acha que é um salão de festas. Você acha que é uma casa. Ela foi desenvolvida para dar um ar de exclusividade. Pô, isso, o projeto de arquitetura passa 100% por isso. O cliente provavelmente virou para o arquiteto que desenvolveu ali e falou, olha, o meu público-alvo é um público absurdamente limitado, eu não quero ter muitas pessoas aqui, eu não quero que seja uma academia que fique lotada, eu quero dar o ar de exclusividade. Como eu dou o ar de exclusividade na arquitetura? Então a gente vai usar elementos mais nobres, elementos que muitas vezes não são tão comuns numa academia. Então, poxa, vamos fazer um banheiro com um revestimento super elegante para o cara sentir que ele está num hotel 5 estrelas? Vamos fazer o piso da academia com um piso vinílico diferenciado que ele não encontra em qualquer lugar? Vamos dar para ele a sensação de que ele está malhando na mansão dele? Ele vai cobrar por isso. E o projeto de arquitetura passa colado nisso. A gente tem que, junto com o cliente, falar, cara, quem é o seu público? Quantas pessoas você pretende atender aqui? Qual o ticket médio das pessoas que vêm aqui? Porque você ter esse alinhamento, você não gera estranheza para o cliente que vai para lá. Então, o cara que vai para lá, ele sabe o que ele espera ao entrar na academia. Quando o cara vai entrar nessa academia que eu comentei, ele já sabe que não vai ser um custo barato. Vai ter um custo alto. Mas ele sabe, porque ele já está olhando, ele já está recebendo esses sinais desde o começo. É a mesma coisa em uma academia em um caráter mais comum, mais popular, talvez. O cara tem que entrar lá e já saber, quando a pessoa olha a academia, ela já cria uma expectativa. Se a expectativa da arquitetura está diferente da expectativa da mensalidade, por exemplo, isso gera frustração. Isso vai fazer com que o cara procure outra academia. Então essas coisas andam lado a lado mesmo. Você tem um projeto de arquitetura que seja condizente com o seu plano de negócio, que seja condizente com o seu público-alvo e que seja condizente com o seu ticket médio. Isso é fundamental, né? Passa pela discussão da arquitetura. A arquitetura tem que enviar os sinais corretos desde a fachada, desde a hora que o cara para em frente à academia, desde a calçada. Se for uma academia em um ambiente interno, desde a vitrine da academia. Ela precisa passar os sinais corretos para o público-alvo que ela quer atingir. E aí o público-alvo que ela não quer atingir, tudo bem. Essa pessoa vai buscar outro lugar. Mas ela precisa passar desde ali ao vestiário, às distâncias de aparelhos, ao tipo de piso, ao tipo de iluminação, ao tipo de pé direito, circulação. Tudo tem que estar condizente com o plano de negócios da pessoa e do público-alvo que ela quer atingir. Que legal. Isso é muito importante. As pessoas, eu já vi, né, duas coisas completamente diferentes, né, e opostas e totalmente equivocadas, que é a pessoa montar uma boutique, uma academia que a gente chama academia boutique, né, num bairro periférico. Né? Então não tem como você montar uma academia boutique num bairro periférico. Né? E quando a gente fala boutique, é essa academia mais nobre, essa academia, né, que vai necessitar um ticket médio mais alto. Aliás, não é só, a gente não fala nem só no ticket médio, porque o público dali não se sente bem naquele lugar. Né? Ele não se sente à vontade naquele lugar. Né? A pessoa também tem que se sentir muito à vontade, né? Tem que se sentir como você colocou em casa, né? E aí como você quer levar uma emoção para quem não vivencia aquilo, quem não quer estar naquele lugar ali. Né? E o inverso também é verdadeiro, que eu já vi academias em lugares extremamente nobres, né, montando padrões, né, iguais a uma academia periférica, né? Então isso
tem que tomar muito cuidado. E a gente não está falando que um é melhor do que o outro, né, Ivan? Não. São Esse é um ponto muito públicos-alvos importante. diferentes. Deixar isso bem claro, que senão as pessoas dizem, mas você está falando, não, a gente não está falando aqui que um é melhor do que o outro. É só você entender quem é de fato o seu cliente e poder trabalhar de fato com isso na arquitetura e aí não só na arquitetura, em todos os outros pontos que são colocados. Você colocou um ponto aqui que eu vou querer muito que você traga ideias para a galera aqui e explore essa questão, que para mim é uma das coisas mais importantes de uma academia, que é vestiário. Né? Vestiário é uma das coisas mais importantes de uma academia e eu fico, né, que já rodei mais de 1.600 academias no Brasil, fico extremamente incomodado com mais de 90% das academias em relação ao vestiário. O cara monta uma baita sala de musculação, o cara monta uma baita sala de spinning, o cara monta uma baita recepção, o cara monta uma baita sala de ginástica e aí chega no vestiário, aquela coisa horrorosa, aquela coisa nojenta, né? Aquela coisa pequena, abafada, sem circulação, molhado com seco tudo junto, e aí aquela galera, a hora que você vai lá, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a galera tá tudo já com piso sujo, mas não tá vindo limpeza, não, o cara da limpeza vem a cada 1 hora, mas não dá conta de ver porque foi mal planejado, né? Muito provavelmente ou teve um arquiteto muito ruim que fez aquilo, que acontece em qualquer profissão, né? Ou não teve. Ou provavelmente não teve nenhum. Exatamente. E aí, cara, como que você vê essa questão? Você que é frequentador, né? Você estava me dizendo antes aqui da gente começar que você está hoje indo 6 vezes na semana, né, na academia. Tô indo bastante. Você que é frequentador de academia, como que é essa relação, cara, desse ambiente, do cara gastar uma fortuna com o ambiente e economizar no vestiário? Eu acho que o primeiro grande erro, você matou a charada, Lazinho, é o tamanho. As pessoas erram muito no dimensionamento da academia como um todo, nas salas, os espaços, as circulações, e aí a sensação que dá é que eles pegam o espaço que sobra e falam, acho que aqui cabe um vestiário. E não é bem assim. Tem que ter uma separação correta de área molhada, chuveiros e etc. De área seca, porque você tem que pensar que um vestiário ele tem várias funções diferentes. Tem a pessoa que foi na hora do almoço, foi lá treinar rapidinho, quis tomar um banho e voltar para o trabalho. Poxa, essa pessoa tem que encontrar um ambiente ali que seja adequado. A pessoa que só vai lá lavar a mão antes de ir embora para casa, só quer passar ali, lavar a mão e ir embora. Tem um monte de função dentro de um vestiário que não é só o basiquinho. Então a pessoa tem que planejar o vestiário pensando nessas múltiplas funções. E pensando no bem-estar das pessoas que estão ali. Então, a primeira coisa que precisa fazer é a seguinte: tem que pegar com um bom plano de negócios, quantas pessoas eu acho que vai ter essa academia num dia que ela estiver muito cheia? Cara, o famoso e se der certo, né? Uhum. E se der certo? Quantas pessoas vão ter aqui às 6:30 da tarde de uma segunda-feira? Legal, ele tem que planejar o vestiário para essa quantidade de pessoas que estão circulando ali. Ela não tem que planejar essa academia, esse vestiário para um domingo de manhã. Então, o vestiário tem que ter um número adequado de vasos, de chuveiros, tem que ter uma área separada, os dois têm que ser separados, tem que ter uma área seca e confortável para a pessoa se trocar, tem que ter uma área confortável para a pessoa que só está indo ali lavar a mão, mexer no cabelo e sair. Tem que ter. E as pessoas erram muito. Além de não pensarem muito nos materiais utilizados, pensar numa limpeza correta, pensar numa drenagem correta. Então, tem muito erro mesmo. Acho que as pessoas precisam pensar no dimensionamento. Eu acho que o grande problema é o dimensionamento. O vestiário não pode ser o espaço que sobrou. Ele tem que ser pensado e ele é tão importante quanto o resto. Porque é um espaço fundamental para o sucesso de uma academia. Sem dúvida. Assim, na verdade, cara, se a gente faz várias pesquisas, né, de campo, e um dos grandes fatores que faz o cliente desistir de uma academia é o vestiário. Olha que loucura. Um dos grandes fatores que faz a pessoa desistir de uma academia é o vestiário. Né? Encontra o vestiário muito sujo, ou encontra o vestiário muito pequeno, ou encontra o vestiário muito abafado. E aí, né, aquilo que a gente fala, um dos lugares mais limpos de qualquer lugar tem que ser o banheiro, isso né? mesmo. Da sua casa. Você gosta de ir no banheiro da sua casa limpo. Pois é. É óbvio que ele vai chegar numa academia, ele vai querer ver o banheiro limpo.
Pois é, não é à toa que usa a expressão, né, quando o lugar está muito sujo, poxa, parece um banheiro de rodoviária. Exatamente. Né? É ruim, é horrível. Chegar numa academia e ter um ambiente ruim, apertado, pequeno e sujo, meu Deus. Porque sabe por quê? Você fica com a sensação de que todo o resto da academia segue o mesmo padrão dali. Mesmo que, poxa, mas o resto é bonito, mas você ficou com aquilo na cabeça, então você já está com aquilo preso ali. Então todo o resto vai parecer, pô, será que eles limpam esses equipamentos? Será que Tanto é, Ivan, é o primeiro passo para o fim? A gente acredita tanto nisso, que é tão importante o vestiário, né? Que quando algum cliente nosso tem um vestiário adequado, a gente pede muito para a consultora, na hora do tour pela academia, incentivar a pessoa a ir conhecer o vestiário. Porque é um grande diferencial. Né? Hoje é um grande diferencial quando você tem um ótimo vestiário compatível com a estrutura da sua academia. Então a gente incentiva a consultora a falar, olha, vai lá, tem hoje, né, vestiários, sim, quando a gente fala, toda regra tem a sua exceção. Então tem algumas academias que têm vestiários maravilhosos. Então toda vez que eu me deparo com isso, eu peço para a consultora, incentiva a pessoa a conhecer o vestiário, porque isso faz uma diferença brutal. E outra coisa, né, Ivan, que eu vejo muito além disso, são vestiários muito próximos, muito idênticos, masculino e feminino, né? E são coisas completamente diferentes. Traz para mim aqui alguns insights, assim, por exemplo, a mulher gosta do quê? Você que tem muitas clientes mulheres, num vestiário, o que é o ideal para uma mulher num vestiário, que encanta uma mulher num vestiário, cara? Bom, de novo, pensando no dia a dia, né? Vamos dar a mesma situação da pessoa que foi treinar na hora do almoço e quer tomar um banho e voltar para o trabalho. São dinâmicas, o homem e a mulher possuem dinâmicas num banho totalmente diferentes. A mulher tem que ter um espaço para maquiagem, por exemplo. A mulher acabou, ela está voltando, ela é uma advogada. Ela parou ali no meio do dia, foi fazer um treino rápido e quer tomar um banho rápido, se maquiar rapidamente e voltar. Ela tem que ter um espaço para ela se sentir confortável em fazer isso. E aí nem se fala como a higiene é fundamental nisso. Então, a dinâmica nos vestiários são totalmente diferentes mesmo. Tem que ter um espaço melhor para a pessoa se sentar. Às vezes a mulher precisa ter um pouco mais de privacidade ali, em talvez uma parte de vestiário mais fechada, para ela poder, com mais espelhos. A do homem, o homem, poxa, vamos pensar no mesmo advogado. O cara vai, né, um advogado que trabalha de terno e gravata, ele precisa ter um espaço ali, um espelho. Em frente ao espelho ele põe o terno de volta, arruma a gravata e ele vai embora. A mulher não, a mulher demora mais. Então ele tem que ser um espaço mais agradável. A gente fala que às vezes o vestiário feminino tem que ser até maior do que o vestiário masculino, mesmo tendo um público que em muitos lugares é maior masculino. Porque a dinâmica é diferente e a mulher tem que se sentir confortável com isso. Com relação a acabamentos, revestimentos e etc., eu não vejo uma necessidade muito grande de você fazer grandes mudanças de acabamentos, mas sim nesses detalhes. Talvez ter mais espelho, talvez a bancada ter uma área seca maior para ela poder apoiar a bolsa dela na hora que ela estiver se maquiando. E não ali em cima, perto das cubas, onde vai estar molhado. Talvez tenha que ser uma área seca, fora das cubas, com uma área com espelho. Um lugar com bastante iluminação para ela poder fazer a maquiagem de maneira correta. Aquela iluminação dedicada a isso, que é uma iluminação mais frontal. Tudo isso ajuda, né? E tem que ter essas diferenças. Tem que ter essas diferenças. Isso é muito importante. Espelho, você falou bastante de espelho, cara, eu vejo as pessoas no vestiário colocando espelhinho pequenininho para a mulher ali no vestiário, aquela coisinha pequenininha, quando na verdade coloca um espelho de corpo inteiro, né? Tem que ser de corpo inteiro, a mulher tem que se ver, né? Tem que ser um camarim. Exato. Ótima definição. Tem que ser um camarim. Ótima. A pessoa vai se sentir feliz ali, entendeu? Vai treinar feliz e sabe que vai sair da academia e vai conseguir ficar arrumadinha para voltar para o trabalho. Que legal. É uma ótima definição. Camarim, eu acho que é uma ótima definição. E aí, explorando isso ainda, estou aqui bastante explorando hoje aqui, hein? Vamos embora. Vou aqui explorar bastante nessa relação. Você trouxe a questão da iluminação, né? E é outro fator também que eu acredito ser fundamental para qualquer negócio, né? Seja ele residencial, comercial, qualquer negócio, a iluminação é fundamental. E eu vejo muito hoje as academias, né, de bairro querendo simplesmente imitar padrão e aí trazendo para elas, por exemplo, aquilo que se faz na Smart Fit, aquilo que se faz em outras redes que tem um conceito, né, pensado nisso, né, que é aquela questão de uma academia escura, muitas vezes, com LED e tal. Ivan, primeira coisa para dizer para essa galera,
A iluminação tem impacto, né? Existe algum estudo falando nisso, que tem impacto no tempo que a pessoa permanece no local? Não. Existem vários estudos que falam o poder da iluminação em resultados, e seja um restaurante, seja, por exemplo, em fast foods, né? Então você coloca uma luz bem branca, uma luz bem forte e branca, porque você não quer que a pessoa fique muito tempo ali, né? Você quer que a pessoa entre, coma e saia e dê espaço para outra. Então, uma luz mais amarela, por exemplo, é uma luz mais aconchegante, faz com que, por isso que restaurantes que prezam, por exemplo, pelo custo mesmo, então restaurantes de alta gastronomia e etc., eles não usam luz branca em praticamente nenhum lugar. Elas usam a luz amarela, porque ele quer que a pessoa fique horas ali consumindo um vinho, consumindo sobremesa, ele quer que a pessoa viva aquilo porque aquilo dá mais receita. Então existem vários tipos de estudo, o básico é esse. Então, uma luz branca, uma luz mais clara, é uma luz mais de serviço e é uma luz que faz com que as pessoas não queiram ficar tanto tempo ali. Uma luz mais amarelada, e não precisa ser aquele amarelão, uma luz um pouco mais amarelada, ela faz com que a pessoa fique um pouco mais relaxada e faz com que a pessoa queira ficar um pouco mais ali, ela é mais aconchegante. Então isso também é um ponto de definição. Eu quero que minha academia seja uma academia a toque de caixa, que as pessoas entrem, treinem e saiam, ou eu quero que seja uma academia que, poxa, é uma academia que ela é guiada totalmente por personal trainer, então eu quero que a pessoa fique ali, ela sinta esse conforto. Então pode ter um pouco da mistura da luz de trabalho, que ela pode ser uma luz mais estimulante ao trabalho, mas ao mesmo tempo eu quero que a pessoa sinta-se aconchegante, então pode ter alguns espaços com luz amarela, por exemplo. Então, dá para você criar esse tipo de definição e guiar um pouco o comportamento do cliente. A luz é fundamental para isso. Cara, que legal. A gente vê uma coisa completamente desconecta uma coisa da outra, né? A gente vê algumas coisas que não tem conexão direta na iluminação. E outra, né, cara? O que eu vejo muito em academia é que se criou o conceito de que precisa ter, toda academia tem que ser de vidro na frente, né? Para ter visibilidade de quem está ali, né? E aí eu vejo muita academia que tem um problema seríssimo, que é de sol batendo dentro do negócio. Aí você cria uma estufa. Aí você tá tentando tanto fazer as pessoas verem e estimular as pessoas a entrarem. Então, olha, as pessoas treinando, né? O conceito é esse, né? Poxa, eu vou fazer um aquário para que as pessoas que estejam fora vejam as pessoas treinando e faça com que as pessoas sintam-se estimuladas a entrar na academia. Só que se você não fizer um estudo correto de insolação, por exemplo, aqui ali dentro você vai criar alguns problemas. Primeiro, se você não tiver um sistema de refrigeração adequado, você vai criar uma estufa. E se você tiver um sistema de refrigeração adequado, ele vai trabalhar pra caramba para manter aquilo bem geladinho e sua conta de luz vai vir uma fortuna. Então, tem que pensar direitinho. E isso passa pelo projeto. Poxa, será que vale a pena eu fazer um aquário gigante aqui, né? Geralmente o pessoal põe as esteiras, né? Aquela coisa bem clássica, né? E não precisa. Eu acho que existem vários outros recursos para você fazer a academia ser convidativa. Faz uma fachada interessante, faz uma fachada que aguce a curiosidade da pessoa. Fala, caramba, que academia diferente. Acho que eu vou entrar para conhecer. E aí entra lá dentro, você pode ter esse elemento de surpresa. Fala, uau, que academia sensacional. Ou, puxa, é tudo que eu estou procurando numa academia. Então esse conceito de que precisa ter um aquário, não necessariamente. Não necessariamente. Você utilizar outros recursos pode fazer com que você saia da mesmice e você consiga atrair um cliente que talvez você não fosse atrair. E olha que coisa interessante que você está trazendo, porque assim, né, você falou de estudo de insolação. E aí você fala, poxa, peraí, isso vai impactar diretamente, né? Eu falo que está entre os 3 maiores custos de uma academia, que é a conta de luz. Né? Um bom estudo de insolação impacta diretamente um dos maiores custos da academia. Eu sempre falo que está ali, né? Folha de pagamento é o primeiro, né? O segundo é aluguel, e o terceiro, muitas vezes, principalmente quando a academia é climatizada, né? O terceiro passa a ser academia ou climatizada ou com piscina, né? O terceiro passa a ser a energia elétrica. E aí, olha como um bom planejamento isso vai impactar, porque aí você está falando, né, Ivan, e aí você pode trazer até números bem mais específicos do que eu, você está falando de uma economia mensal, muitas vezes de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dependendo do tamanho, por mês. Pois é. Né, por mês. É isso mesmo? É isso mesmo.
E aí você passa por um projeto que tem que pensar em algumas coisas. Você pensar na insolação, então como o sol incide ali, e não só na parte de vidro, mas como ela incide em paredes que são fechadas mesmo, mas que o sol bate, ela esquenta, né? A parede esquenta, e isso vai criando um efeito de calor também. Então, como a gente pode resolver isso com um bom estudo de insolação? Às vezes trabalhar com um pouco de isolamento térmico em alguma parede que recebe um sol muito forte. Então, trabalhar talvez com um isolamento térmico ali não é uma coisa tão cara e você vai reduzir a sensação e vai poder reduzir a conta de luz. Outra coisa, circulação de ar natural. Poxa, por que não pensar em uma ventilação natural cruzada, que a gente chama, que é quando o ar entra por um lado e consegue sair por outro, né? Então, você ter... e a gente sabe que não é todo lugar que dá para fazer isso, mas em academias que você tem um espaço mais aberto, pensar em aberturas em paredes opostas faz com que o ar circule de maneira muito mais fácil do que só em uma parede. O ar não consegue, o ar entra, mas tem dificuldade para sair. Então você pensar na tal da ventilação cruzada faz com que também você possa reduzir um pouco o uso do ar condicionado, da climatização, e também vai reduzir absurdamente a conta de luz. Isso tudo tem que ser pensado junto, né? Sem dúvida. Desde lá do começo. Por isso que a gente fala, cara, projeto de arquitetura, o arquiteto é um dos primeiros a entrar num plano de negócio, especialmente de um comércio, de uma academia, e é um dos últimos a sair. Que a gente vai lá desde o comecinho, pensando juntos, faz toda a execução da obra, acompanha como é que está acontecendo, porque muitas vezes o projeto a gente prevê, e isso é muito legal na arquitetura. A gente brinca que arquiteto tem que ser um ser muito humilde, porque a gente não sabe tudo, né? E certamente um professor de educação física vai conhecer muito mais sobre a dinâmica de uma academia, então os fluxos, por onde as pessoas gostam de ir, quais os treinos que elas mais fazem, do que a gente. E olha que eu gosto de ir para academia. Mas esse cara vai conseguir dar muito mais informação para a gente, desenvolver um projeto que seja valioso e importante para o cliente, do que eu ficar fazendo ali sozinho. Então, por isso que é tão importante os inputs que nós falamos no começo do projeto. Então, é trazer especialistas para ajudar a gente no desenvolvimento de um projeto, de uma academia, por exemplo. Um professor de educação física é fundamental. A gente sentar e conversar com esse profissional para entender o que ele imagina ali de fluxo, de dinâmica, de equipamentos. Poxa, isso é fundamental. Que legal, cara. Que dica importante, porque eu vejo as pessoas sofrendo muito com isso, né? Isso é muito comum acontecer, esse erro. É interessante que eu vejo o seguinte, né? O cara faz um projeto que não é um projeto, ou seja, faz a cabeça dele e se baseia naquilo que é moda, que é colocar vidro em todo mundo, e aí depois o cara mete uma cortina feia, ela tem que colocar um tapa-sol lá feio, né? Porque fica aquela coisa horrorosa ali, né? E que na verdade nem ajuda, né? Aquilo ali também cria ainda mais estufa, muitas vezes cria até mais estufa ali dentro. Dependendo da cor, aí o cara coloca um rolo de tela, uma tela solar preta ali. Aí você faz com que aquela cor escura absorva toda a luz do sol e cria ali um aquecedor mesmo. Então piora. Tem que pensar direitinho, tem que fazer direitinho. A pessoa está investindo, né? Poxa, não é barato fazer uma academia, não é uma coisa que, né, faz assim, né? Faz direitinho. Faz porque vai fazer uma vez só. Faz bem pensado. Só faz uma vez e dá resultado, E né? dá que é mais resultado. importante, né? E dá resultado. Então a gente vai para aquilo que eu sempre falo, né? O simples muito bem feito, né? Pois é. E aí, em vez de você ir para o complexo e querer fazer uma cagada atrás da outra. Eita, perfeito. Perfeito. A gente vê muito erro. Eu, como usuário de academia, como um cliente, poxa, todo lugar que eu vou é mania de arquiteto. A gente olha tudo. Cara, a gente vai para academia, eu vejo cada absurdo, cada loucura. Você fala, poxa vida, o cara não planejou direito a colocação dos equipamentos. Claramente o cara foi jogando os equipamentos aqui e nem pensou num fluxo de pessoas. Poxa, como é que as pessoas vão se comportar? Como eu quero que as pessoas se comportem num fluxo de uma academia? Poxa, dia que a pessoa vai treinar costas, o que eu quero que a pessoa faça? A dinâmica dela para não atrapalhar, por exemplo, as pessoas que estão fazendo pernas. Ou como eu quero que elas interajam. Eu quero que elas interajam? Isso tudo precisa ser pensado, né? Então, a disposição dos equipamentos, a quantidade dos equipamentos, as pessoas às vezes erram a quantidade dos equipamentos. Eu acho que, Polazinho, você vai saber muito melhor que eu. Isso é o básico do básico. Muito, né? Muito. Tem muita gente que coloca muito mais equipamento do que precisa. Por incrível que pareça, o principal erro é o excesso do que a falta. Impressionante isso, é o excesso. Por exemplo, as pessoas, e aí eu sempre bato muito nessa tecla, né? Que a academia...
A maior parte das pessoas que vão para a academia vão para convivência, para conviver com outras pessoas. Né? Ela não gosta de treinar, né? Ela não tem esse prazer em treinar. Ela vai ali porque ela quer conviver com outras pessoas. E aí, o que acontece com essa pessoa? O que acontece com essa pessoa é que ela não tem espaço de convivência. Né? Ela não tem nenhum espaço de convivência ali dentro. Então, isso é um ponto que me deixa extremamente frustrado, né? Dentro da gestão que a gente trabalha, que é as pessoas se preocuparem em ter uma estrutura de academia com muito equipamento, lotado de equipamento, né? Só que não tem espaço de convivência. Pois é. E isso é um erro muito comum e eu acho que as pessoas, e aí uma dica legal, as pessoas têm que estar sempre muito atentas aos movimentos que a sociedade está fazendo. Então, poxa, ninguém ia pensar que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, as pessoas iam querer ficar um tempão fazendo selfie no espelho, numa academia. Ou ninguém nunca parou para pensar que a pessoa termina uma série ali, né? Então a gente, antes do smartphone, coisas assim, a pessoa fazia lá a série dele, descansava lá 1 minutinho, 45 segundos, fazia de novo, e o tempo era uma coisa preciosa. Hoje as pessoas vão fazer o exercício, terminam uma série, pegam um Instagram e ficam dando uma olhadinha. Então o descanso que era de 1 minuto passou a ser de 3 e as pessoas nem percebem. Os gestores de academias têm que estar atentos a esses novos movimentos. Eles precisam estar atentos porque podem existir soluções. Como que você pode solucionar ou melhorar uma situação com a arquitetura? Pensando num planejamento estratégico ali da academia. Como eu posso criar agora um ambiente de socialização sem que de uma maneira com que a pessoa não atrapalhe as pessoas que estão treinando e, ao mesmo tempo, ela possa estar ali próximo dos equipamentos, mas não precisa sair, ir para uma outra área social, porque às vezes as pessoas não querem isso, a gente sabe que isso não é o fluxo é a pessoa estar ali e ela está papeando com alguém aqui, mas ela não pode atrapalhar a pessoa que está treinando ali do lado. Como resolver essas questões? O gestor da academia, junto com o arquiteto, a gente tem que estar sempre atento e pensar em soluções para a gente sempre estar adequado às novas demandas. Sempre, sempre muito atento ao que está acontecendo dentro da academia, porque um bom projeto resulta em observação. Poxa, eu estou observando que as pessoas estão perdendo muito tempo ali, ó. O pessoal está papeando ali e o cara está atrapalhando a circulação. Como eu posso resolver um problema desse? Como eu posso resolver o problema da pessoa estar ali na academia? Será que eu faço do lado ali um assento? Posso trabalhar com alguma comunicação visual, lembrando a pessoa de revezar o aparelho ou sair ali, não olhar o celular naquele momento? Por um banquinho do lado, se a pessoa quiser sentar ali, acompanhar e descansar um pouquinho? Como eu posso resolver isso com a arquitetura e transformar isso? A gente não adianta, tem algumas coisas que não adianta lutar contra. Então, como eu posso resolver esse problema transformando aquela situação em algo agradável para o meu cliente? Legal. Hoje, pegando bem esse gancho, Ivan, hoje como que a arquitetura está antenada nessa questão do instagramável, né? Hoje se fala muito nesse termo aí do instagramável, ou seja, os espaços apropriados para as pessoas baterem as suas fotos para poder postar nas redes sociais. Como que a arquitetura hoje, né, recebe isso e tem trabalhado isso, né, não só em academia, mas em qualquer outro setor, principalmente comercial, aí, com essa questão do instagramável? O instagramável hoje ele tem uma função para a pessoa, para o gestor, fundamental, né? Quanto mais as pessoas quiserem bater fotos ali, marcar a empresa, mais publicidade ela vai ter, então talvez mais resultado ela vai ter. Então, a arquitetura tem que pensar em alguns pontos, alguns espaços ali, vamos dizer assim, que sejam instagramáveis dentro da academia. Você tem que, ou dentro do seu restaurante, você tem que criar. Esses dias eu achei uma coisa fantástica. Eu fui em um restaurante e eles criaram um ponto instagramável que tinha fila para as pessoas baterem foto. E era uma coisa, e aí você fala, poxa, vou ter que gastar uma fortuna. Não era nada muito absurdo. Era um espaço com flores, um espaço bonito ali, como se fosse uma pequena rede, e a pessoa sentava, tinha umas flores bonitas no fundo, e aí estava lá, marque o nosso restaurante. Uma coisa simples. Então é muito legal você pensar em pontos dentro da sua academia, dentro do seu negócio, que tem essa interação com o público, um lugar onde as pessoas sintam vontade de bater uma foto mesmo. E não só aquela fotinho tradicional, olha aqui, tá pago, hashtag já foi, sei lá. Você que é especialista em clínica, já chegou isso até em clínica já, cara? Essa questão de instagramável até para clínicas? Você que é especialista nessa área também? Já chegou
E aí isso é muito louco, porque também existem muitos médicos hoje em dia que são pessoas famosas no Instagram também, né? Então aí a gente tem que pensar em pontos instagramáveis pro próprio médico. Pro próprio Pro médico? próprio médico. Ele também tem que ter os pontos dele ali, em que a pessoa bata o olho no fundo e ele consiga transmitir a mensagem que ele quer passar para o público dele, para o público-alvo dele. Então, se é um dermatologista, poxa, tem que ter uma atmosfera super high-tech, porque o dermatologista ele usa muitas novidades, né? Então tem que ser um espaço super com novidades, espaço com super coisas bacanas, né? Se for uma coisa, por exemplo, mais tradicional, um cardiologista, então tem que ser uma coisa mais que passe um pouco essa atmosfera de respeito, de credibilidade. Então cada um tem um ponto que a gente precisa trabalhar. Então, isso entra no projeto hoje? Isso entra no projeto hoje. Isso tem que fazer parte do projeto. É parte fundamental. É você pensar na dinâmica do seu cliente ali dentro. Na dinâmica de como você vai poder divulgar isso. Na dinâmica, pô, se meus clientes quiserem tirar uma foto aqui, e tem um lugar legal para eles tirarem uma foto? Pô, tem um lugar legal que vai ter o meu logo no fundo? Por que não pensar nisso? Tem que pensar nisso. Mesma coisa numa academia. Poxa, será que não seria legal ter um espaço super bacana para as pessoas mandarem um pago, mas com um fundo super bacana, que tenha ali o nome da sua academia, ou que tenha algo que remita que as pessoas olhem e falem, eu sei que academia é essa? Às vezes a mensagem subliminar é importante, não precisa estar aquele logo na cara, mas às vezes um detalhe do logo, alguma coisa no revestimento, no acabamento, que o cara fala, pô, eu sei que academia é essa academia é demais. Tem que pensar nisso. Eu acho que é interessante que, né, você falou de coisas simples, e eu sempre falo isso, né, que muitas vezes você resolve as coisas de uma forma muito barata, né, mas de uma forma muito funcional. Uma das coisas que eu fico muito triste é os lugares que são instagramáveis das academias, muitas vezes são os espelhos, na maior parte das vezes são os espelhos, né? E as pessoas não se preocupam com aquilo que tem atrás do espelho, né? E aí aparece a parede descascada, a pintura mal cuidada, né? Então é uma coisinha que eu falo super simples, né? Mas que e eu falo isso porque me chama muita atenção, porque isso para nós parece ser comum, mas para quem está lá dentro, muitas vezes ela não percebe esses detalhes, né? Muitas vezes, quando você está lá dentro e você passa a vivenciar aquele momento, aquele ambiente o dia inteiro, você, proprietário, muitas vezes não consegue perceber esses detalhes. Detalhes simples, né? Por isso que a gente fala tanto da importância de ter alguém de fora olhando para o seu negócio, né? Porque quando você está lá dentro, você acaba não percebendo uma parede descascada que faz toda a diferença na hora da contratação de um plano, né? É isso. E você não consegue perceber isso porque parece... Ali já virou paisagem, né? Já ficou aquela paisagem, já ficou ali daquele jeito, né? É isso. E isso acontece na sua casa. Isso acontece com a gente, Lazinho. Em obra muito longa, por exemplo, poxa, às vezes a gente está fazendo a fiscalização de obra, a gente olha e fala, poxa, aquela parede está com uma mancha ou está com uma bolha, não está bacana. Avisei o pessoal da equipe de pintura, falou, ó, temos um erro ali. Ah, legal, a gente vai arrumar. Passou uma semana, eu continuo vendo. Aquele problema, você vai se acostumando com aquilo e acaba esquecendo. E aquilo vira algo normal para você. Então, por isso que é muito importante no nosso escritório a gente faz isso, de tempos em tempos, outra pessoa vai para a obra. E essa pessoa acha um monte de coisa. Você ter uma pessoa de fora para trazer esse olhar para você, mesmo que seja uma pessoa da sua própria equipe, mas de outra área. Então você está ali, você é responsável pela gestão no dia a dia ali, da operação e tal. Pô, traz o cara de outra área da sua academia, traz ele para dar uma olhada. Fala, vem dar uma olhada aqui, vê tudo que você acha que não está bacana. O cara vai achar um monte de coisa. Pode ser que sejam coisas que não façam muito sentido, mas com certeza ele vai achar alguma coisa que faça essa diferença. Você trazer um outro olhar muda tudo, muda o jogo, muda pra gente que trabalha com isso. Então é isso, é o que você falou, o espelho tá lindo, mas tem um cara lá fazendo um supino que ele tá quase morrendo, ou tá um dia muito cheio, o cara faz uma selfie lá, oi, que legal, estou na academia. Ele tem que marcar 40 pessoas atrás porque tá todo mundo aparecendo. Então, pô, não era legal ter um espaço bacana ali para ele fazer uma selfie bacana, só ele, com uma coisa no fundo. E aí você consegue incentivar essa pessoa a fazer isso, né? Exatamente. Você consegue, de fato, incentivar. E hoje, né, dentro da rede social, não existe coisa melhor do que orgânico, né? Não existe a coisa melhor do que, poxa, você não gastar dinheiro com a pessoa se divulgando. Exatamente. Outro ponto aqui que eu separei aqui para te perguntar, né, e te explorar,
é a questão de dar vida ao ambiente, né? Eu vejo muitas, no nosso caso academias, mas muitas empresas de uma forma geral, né? Muitos negócios que são mortos, ou seja, você se sente ali dentro do ambiente ali meio morto ali dentro do ambiente ali meio morto, né? E eu costumo dar algumas dicas, mas nada melhor do que procurar o especialista para isso. Cara, quais são as dicas? Primeiro, se você também enxerga isso, muitas empresas mortas, né? Ou seja, sem vida. E quais são as dicas que você costuma dar para que essa pessoa crie vida dentro do ambiente? O que gera vida dentro do ambiente que as pessoas gostam de ter ali? Legal. Eu acho que a primeira dica é você entender o que você quer transmitir ali. Poxa, eu quero que as pessoas que estejam aqui dentro sintam-se super confortáveis. Pô, eu quero que as pessoas aqui sintam que é um espaço feliz, alegre e etc. Depende do sentimento que a pessoa quer transmitir ali. Mas, por exemplo, não necessariamente todo ambiente de trabalho precisa ter luz branca. Não precisa. Você pode criar vários espaços. A iluminação ajuda muito a dar vida no ambiente. A iluminação é fantástica nisso. Você criar um ambiente todo branco, até às vezes isso, um ambiente todo branco, às vezes perde um pouco a graça, traz um pouco de cor. Então tenta trazer, por exemplo, para o seu negócio, tenta trazer quais elementos do seu negócio você quer transmitir através de revestimentos. Né? A gente estava conversando isso um pouquinho, né, Lazinho, antes da gente conversar aqui, que, poxa, um revestimento diferente, o que eu quero trazer com isso? Isso é história para contar, isso é vida, isso é mensagem que você quer passar. Que mensagem eu quero passar? Então isso é muito importante para você começar a ter essa vida nesse ambiente. Trazer cor, trazer vegetação, às vezes um vaso, uma planta, algo simples. Isso já muda todo o ambiente. Um vasinho mesmo. Às vezes isso, você fala, poxa, era um ambiente sem graça, agora eu tenho uma planta aqui, já ficou muito melhor. Coisa simples. Não precisa ser nada muito absurdo. Mas tem que pensar que mensagem você quer passar. Eu acho planta, por exemplo, uma coisa maravilhosa. Muda o ambiente. Muda todo o ambiente, né? Muda todo. Tem uma loja da Apple de Nova York, aquela loja do... Envidraçado. Que ela fez agora o conceito novo da Apple toda com planta interna, né? Fica um negócio maravilhoso. O shopping mais nobre de São Paulo, que é a Cidade Jardim, todo ele com aquela vegetação toda interna, né? E isso é uma tendência global. Então, você trazer a natureza para mais próximo dos grandes centros urbanos tem sido uma tendência no mundo inteiro. Então, a gente vê prédios hoje pensando, né, nesse conceito de você trazer o conceito de floresta urbana. Então, você conseguir pôr árvores no meio de um prédio, como funciona isso. Então, tem um prédio em Milão, por exemplo, que é super tradicional já, né, virou um ícone da arquitetura, que ele é todo arborizado, o prédio inteiro, quase que é uma floresta urbana ali. Em São Paulo... O prédio inteiro? Houveram algumas tentativas e você vê naqueles desenvolvimentos de imagens, conceito de projetos de arquitetura hipermodernos, você tem esse conceito da vegetação cada vez mais próxima do ser humano, porque é importante. Você está próximo da natureza é importante para recarregar energias, você se sente mais confortável, você se sente mais feliz. Isso é tudo muito bom. Óbvio, você precisa pensar que tipo de plantas que você pode usar. Poxa, não adianta nada você colocar uma planta que precisa de bastante insolação em um lugar onde não vai ter. Né? Então você tem que pensar. E aí é muito legal, muitas vezes, você chamar um paisagista, que é um especialista nisso, para indicar qual o melhor tipo de planta você pode utilizar ali. Então é muito bacana, de novo, né? A gente cai no especialista. Cai no especialista, né? Aí você vai comprar um vaso, uma planta, vai investir e a planta morre depois de 15 dias. Poxa, o que aconteceu? Exatamente. Não, já escutei muito isso. Eu falei, não, mas espera aí. Porque uma das principais dicas que eu dou é exatamente isso, né? Investe, né? Traz vida através de planta, porque planta ela conecta muito, né, com as pessoas. Além da energia que a planta tem, que é fantástica, né? Para quem acredita como eu em energia e física quântica, a planta é fundamental. Mas as pessoas falam, eu já coloquei Lazinho, mas deu 15 dias e ela morreu. Falo, é óbvio. E ainda gastei, ela ainda usa assim, gastei um absurdo, porque eu paguei um vaso gigantesco, comprei. Cara, o problema é que você não consultou a pessoa certa. Né? É isso. Aí você não consultou o especialista e volta naquele ponto que a gente colocou. O barato saiu caro. Né? O barato saiu caro. O cara vai comprar outra planta lá. Não adianta. Vai pesquisar, vai procurar um profissional que ajude você a escolher a melhor planta. A planta que converse melhor com o resto do ambiente. Poxa, às vezes tem isso também.
E muitas vezes assim, fala, cara, melhor não pôr uma planta nesse ambiente. Vamos trabalhar com outras coisas. Vamos trabalhar com um painel verde, mas com plantas que sejam elas... me fugiu o nome, mas é uma planta, é um tipo de planta que ela é desidratada, vamos dizer assim, e ela tem uma durabilidade muito maior, ela continua ainda trazendo um pouco desse clima, ela não é uma planta artificial, mas ela tem uma durabilidade enorme e vai ficar ótimo, vai ficar lindo. Então procura, às vezes tem uma saída para você conseguir criar vida em um ambiente, e qualquer ambiente. Pode ser numa casa, num comércio, numa academia, num restaurante, sempre fica legal. Por curiosidade aqui, já aproveitando, por que os jardins verticais aqui em São Paulo, principalmente aqueles do Minhocão que eu achava lindo, morreram todos? Puxa, eu também achava lindo. Eu achava que era uma alternativa absurdamente fantástica para você resolver ali um pouco daquela coisa cinza que existia ali, né? Você tem um custo de manutenção muito alto, infelizmente, nesses grandes jardins. Até mesmo aquele jardim do início da 23 de maio ali, que eles descem até praticamente o Parque do Ibirapuera, esses ainda estão, né? Uhum. E são lindos, né? São lindos. Eles demandam uma manutenção muito grande. Você tem que ficar fazendo a manutenção ali, tirando as plantas que não aguentaram, fazendo rega, fazendo poda. Então, tem um custo de manutenção muito grande. E aí o que acontece é que muitas vezes tem que ter uma vontade pública para você manter aquilo, e também você precisa pensar que aquilo pode causar se não bem executado, você pode gerar um monte de problema para os moradores desses prédios. Então, você pode começar a gerar infiltração, umidade, são prédios muito antigos, né? Então, como é que está o tratamento de impermeabilização ali? Será que foi feito de maneira correta? Será que foi feito perfeito para segurar ali a umidade que esse tipo de planta gera? Tem uma outra coisa que muita gente não gosta, planta atrai bicho. Então, será que os moradores... é normal, né? Que é normal, né? É natureza. Muitas vezes as pessoas, os moradores dos prédios não estavam muito felizes também com os novos moradores ali da região. E aí, então, acho que esse projeto acabou sendo cortado pela prefeitura, não conseguiu achar um investidor, e alguns moradores também não estavam satisfeitos, por às vezes causar prejuízo também para eles, e eu acho que aí o projeto morreu. Mas é uma pena, e eu acho que isso deveria ser mais estimulado. Por que não estimular nos novos projetos? Uhum. E muitos já têm pensado nisso, trazer a vegetação desde o começo, desde o início do projeto. Fica muito mais fácil. Você já planeja um sistema de irrigação, você já planeja um sistema de drenagem, já perfeito para você ter essas paredes verdes. Fica muito mais fácil quando é projetado. Como nós dissemos, é muito mais fácil quando é pensado desde o começo. Se for pensado desde o começo, com certeza vai dar muito menos trabalho, vai criar muito menos atrito. E tudo isso volta ao início da nossa conversa, que é ter um bom planejamento. Ou seja, não adianta nada você pensar na execução de um projeto, seja ele qual for, sem pensar na manutenção que ele vai te dar, né? Sem pensar nos prós e contras que ele vai gerar. Né? E aí tudo isso está baseado naquilo que você quer, porque uma obra, e isso que eu acho que é importante a gente falar, né, Ivan? Qualquer tipo de obra, qualquer tipo de coisa, ela vai ser não para aquele momento, ela vai ser para uma durabilidade gigantesca, né? Esperamos que seja. Então, quer dizer, a pessoa não pode pensar naquele momento, né? Eu vejo muitas pessoas que pecam muito de pensar numa coisa hoje e falam, nossa, mas me arrependo porque hoje eu gasto muito mais do que eu gastava antes e faço isso. Isso não acontece direto? Acontece. A gente fala no projeto que a pessoa tem que pensar em 20 anos. Poxa, você está fazendo um projeto? 20 anos. Você está pensando em uma casa? Você vai morar nessa casa? Você quer ficar quanto tempo nessa casa? Poxa, não sei, não pensei. Então, vamos pensar em 20 anos? Vamos pensar, você tem 30 anos? Vamos pensar, então, como é que você quer estar nessa casa aos 50 anos? O que você quer daqui? Poxa, não gostaria, então, pensando nisso, eu gostaria que tivesse uma academiazinha na minha casa, eu gostaria que tivesse um espaço. Poxa, então, pensando por esse lado, eu acho que eu não quero um sobrado, eu acho que eu quero uma casa térrea, porque eu não quero ter dificuldade de locomoção. Ou, poxa, eu quero ter um elevador na minha casa, então, pensando nisso. Legal. Olha a importância de você pensar em 20 anos. Porque você já pensou em mudar uma casa de 2 andares para uma casa de 1 andar só. Muda tudo. Você já pensou em pôr um elevador na sua casa. Então, a gente tem que pensar isso desde o começo. Para você não precisar, daqui 10 anos, fazer uma obra enorme na sua casa para pôr um elevador na sua casa. Então, vamos pensar em 20 anos? Vamos pensar em 10 anos? Vamos pensar em 15 anos? Vamos pensar como investimento?
O que eu quero daqui como investimento? Ah, não, eu vou comprar esse apartamento para alugar. O que você... Mesma coisa de uma academia, mesma coisa de um comércio, de um restaurante. Quem é o seu público-alvo? O que você quer que a pessoa, quando entre aqui, ela sinta? Puxa, eu vi um negócio fantástico esses dias no Instagram. Uma investidora, uma proprietária de um apartamento no Rio Grande do Sul, ela criou uma casa, que é um apartamento que é a réplica do apartamento daquele seriado Friends. Uhum. Ela criou uma réplica perfeita, ela ficou observando e ela conseguiu criar no apartamento dela. Ela fez uma reforma para que as pessoas se sintam dentro do apartamento lá do Friends. Perfeito, ela fez um projeto pensando num público-alvo e que com certeza vai ser um sucesso. Porque ela pensou naquilo, ela projetou ali. Ela pensou no público-alvo dela, ela fez a arquitetura baseada no público-alvo e ela vai poder cobrar um valor mais alto do que ela cobraria se fosse um apartamento genérico. Então é você pensar, né? Você pensar a longo prazo, é você pensar no seu público-alvo. É perfeito quando isso funciona. A gente fica super feliz quando a pessoa muda de ideia pensando nisso. Ah, verdade, né? Então eu acho que eu quero uma casa térrea. Ah, então olha só que interessante. Isso muda tudo. Que show, cara. Bom, que aula, né? Que de arquitetura aqui. Eu fico aqui sempre aprendendo. Eu estou falando que eu estou apaixonado por esse projeto, porque cada pessoa que passa aqui, a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo. Eu falo sempre que eu sou uma esponjinha, né, cara? Eu sou uma esponjinha, por isso que eu sou gordinho desse jeito. Eu sou uma esponjinha, porque todo mundo que está comigo eu vou absorvendo o máximo possível para que na hora que alguém precisar de alguma coisa, só espremer que tem muita coisa para sair. Então, acho que é isso que a gente tem que estar a vida inteira sendo um eterno aprendiz, uma eterna esponjinha para a gente poder passar. Vamos, para não tomar muito do seu tempo, que eu já te explorei muito aqui, queria aqui que você deixasse uma mensagem para a galera, né, principalmente dessa área de arquitetura, para a galera poder compreender, né, né, a gente já falou muita coisa importante, mas a última mensagem aí para essa galera, para poder entender e poder também falar um pouco de você aí, para a galera finalizar esse nosso bate-papo, que para mim foi fantástico. Muito bom. Bom, gente, eu acho que acho que a primeira mensagem que eu gosto de passar é não caiam nesses ditados populares de que arquiteto é coisa de rico, arquiteto é muito caro, o arquiteto vai deixar a minha obra muito cara. Não é assim que acontece. Basicamente, arquitetura é planejamento, é você fazer as coisas do jeito que você sempre sonhou, buscando atalhos e fazendo de maneira inteligente. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas precisam entender o valor de ter um profissional, né? E não só... eu falo da arquitetura porque é a minha área, mas, poxa, todas as áreas é muito melhor você ter um profissional, né? Se as pessoas falam, né, se é caro com um profissional, imagina como é caro sem um profissional. E obra é isso mesmo. E obra, isso é quase uma regra sem nenhuma exceção. Isso não existe. É só perguntar para os vizinhos, parentes, falam, nossa, fez uma obra, a pessoa vai ficar triste na hora. Porque muitas vezes no contrato arquiteto isso é muito comum no Brasil. Então, busquem um profissional na hora de fazer o projeto da sua casa, do seu apartamento, da sua academia, do seu comércio. E tragam ele desde o começo, porque ele pode ajudar você com ideias que vão ajudar no planejamento do seu negócio como um todo. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero passar. Busquem um profissional para ajudar vocês desde o começo, para a coisa ficar melhor, para a coisa funcionar da maneira que você sempre sonhou. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar aqui. Show, meu amigo. Muito obrigado. Gratidão de estar aqui comigo. Eu que agradeço. A casa é sua, a hora que quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo. Cuidado que eu volto, hein? Pode vir a hora que for, ainda mais para ser, né, para ensinar desse jeito que você ensinou. Então, gratidão. Mais uma vez, Ivan. Eu que agradeço. Obrigado. Galera, é isso aí. Mais uma aula fantástica, né? Esse aqui, para mim, é uma aula, né? Esse episódio aqui, para mim, é uma aula para você. Curte aqui o máximo possível. Compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Faz o seu comentário, se faltou alguma coisa, porque eu vou trazer o Ivan outras vezes aqui para a gente poder trazer mais conteúdo para você. Se você está gostando de todo esse projeto, assim como eu, também dá o seu comentário aqui, porque para nós é muito importante escutar você, porque isso aqui é feito para nós, né? Não é feito para mim, não é feito para uma pessoa, é feito para nós evoluirmos. Então, o seu feedback é fundamental. Então, vamos junto nesse gestão de alta performance, alcançando o nível que a gente merece. Até o próximo episódio. Sucesso! Vamos junto!